Boa noite, pessoal da Universidade Paulista, terceiro período de Pedagogia, tudo bem? Já tô com saudade de vocês. Vamos iniciar a nossa aula na nossa unidade 3, tá? O material também vai ficar disponível no grupo, beleza? Nós vamos falar hoje sobre o planejamento. Então é necessário que vocês tenham na mente assim, de vocês algumas reflexões muito importantes sobre o planejamento e como que ele deve ser feito, para quem eu vou fazer esse planejamento e de que forma que eu vou fazer. É necessário vocês terem como eu digo para vocês, essas reflexões é muito importante para vocês no trabalho pedagógico, tá? Então nós temos a introdução do nosso slide, do slide 1, que vai falar um pouco sobre essas orientações dos projetos na infância, né? Ele tem como principal objetivo provocar reflexões sobre o planejamento e as orientações pedagógicas na educação infantil. Ele será dividido em alguns tópicos. Então, o primeiro tópico nós temos sobre o planejamento na educação infantil, tá? O segundo é a intencionalidade pedagógica no planejamento, porque o planejamento, ele tem uma intenção. Os projetos como proposta de trabalho construtivista, como o nome próprio já diz, construtivismo, construir o conhecimento juntamente com o professor, tá? Em educação infantil. E aí nós temos as especificidades do trabalho de acordo com as faixas etárias, que são de 0 a 3 anos, 4 a 5 anos de idade, tá? E o trabalho com projetos na educação infantil, nós vamos ter alguns exemplos logo à frente. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar do slide 1 ao 21, tá? E eu vou estar explicando para vocês o conteúdo das aulas. Nós temos uma imagem aqui, meus planos de aula. Vocês têm acesso a esse material, tá? Acredito que já está disponível no slide que eu vou enviar para vocês também. E nesse slide aqui, ele vai falar sobre os planos de aula. Eu pergunto para vocês, existem professores que eles usam o mesmo planejamento durante vários anos. Mas nós não podemos fazer isso, usar o mesmo planejamento durante vários anos. Porque a sociedade ela evolui e as pessoas também evoluem. Então, se as crianças evoluem, se as crianças têm acesso às tecnologias hoje, nós podemos utilizar a mesma pedagogia tradicional de 1940, 1950, 1960, 70? Não, logicamente que não. Então vocês têm que se atentar a essas reflexões. O planejamento ele não pode ser um trabalho mecânico, um trabalho repetitivo demais, porque isso enjoa muito as crianças. E o que é importante também vocês estarem analisando, que essas considerações são muito importantes para o trabalho pedagógico, tá? Aqui nós temos o slide falando sobre a intencionalidade pedagógica no planejamento. As tendências pedagógicas atualmente praticadas nas salas de educação infantil não surgiram de forma mágica. Há uma trajetória histórica, social, tá? E tudo começa com os estudos nas várias áreas do desenvolvimento humano. Quais são as áreas do desenvolvimento? A psicologia, a sociologia, a biologia, a antropologia. Tudo isso envolve, tá? E aí nós temos alguns pensadores que foram muito importantes para a educação. Quais são eles? São os grandes nomes, vocês já ouviram falar nele em História da Educação. Comênios, tá? Rousseau, Froebel, Maria Montessori, De Crowley, contribuíram profundamente para a história da educação infantil. Então todos eles contribuíram para a educação que nós temos hoje, a evolução que nós chegamos, que está evoluída, a educação melhorou muito. Em matéria que se vocês forem pegar antigamente, entendeu? Ela evoluiu e ela está muito, muito boa mesmo. Temos aqui falando sobre Jean Piaget. Quando nós ouvimos falar de Jean Piaget, logicamente, o que vem à mente de vocês? As teorias, né? Vocês sabem que o que Jean Piaget fez? Ele separou as faixas etárias de 0 a 2 anos. 0 a 2 anos é o quê? Sensório motor. Então, se eu sei que é sensório motor, se eu tiver com uma turma de 2 anos de idade, ou de 1 ano e meio a 2, eu vou trabalhar sensório motor com eles, vou estimular eles com atividades que estimulem o sensório motor. Entenderam? Então, o que vocês estudam no curso de pedagogia, na teoria, vocês vão juntar juntamente com a prática, com a sua prática na sala de aula. Isso vai possibilitar que vocês montem uma sala, possam decorar essa sala, possam ter materiais que as crianças venham ter acesso de acordo com a faixa etária que ela tem. Vocês não podem colocar coisas que para crianças de
Por exemplo, criança de 8 anos já é diferente de criança maternal. Já é diferente, 4 anos é diferente de criança com 6. Então, tudo é por faixa etária, deve ser analisado. Então, o planejamento, olha como que é importante. Eu não posso chegar na sala de aula e trabalhar qualquer coisa. Eu tenho que planejar. Eu tenho a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que vai contribuir, vai nos ajudar na educação infantil. Temos os referenciais curriculares nacionais, são sugestões que vocês podem também estar pesquisando. Então, nós temos hoje em dia uma infinidade de materiais, fora os livros didáticos, né, que já é uma questão aos 6 anos, que é do ensino fundamental. Continuando, nós ainda estamos no outro slide falando da intencionalidade pedagógica no planejamento. Aqui fala que foi assim que no percurso das correntes pedagógicas da educação infantil, passamos da ideia de que a criança era um ser desprovido do pensamento, um adulto em miniatura. Então as pessoas antigamente pensavam que da mesma maneira que ela ensina um adulto, ela pode ensinar uma criança. E que a criança chega na escola como uma tábua rasa, mas não é essa a realidade. A criança já chega na escola com conhecimentos já pré-formados. Ela já chega com a sua cultura, com aquilo que ela aprende com a família, com aquilo que ela convive na igreja, aonde ela passa, ela está em processo de aprendizagem. E isso vocês têm que valorizar o que elas contribuem, o que elas já trazem para vocês de conhecimento dentro da sala de aula, tá bom? E aí nós temos mais um pouquinho, falando aqui no próximo slide ainda, temos uma imagem de um adulto e de uma criança em miniatura, né? Vocês vão estar podendo ver aí. Aqui nós temos falando, que nem eu havia falado para vocês, os referenciais, tá? De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a criança ela é o quê? Um sujeito social e histórico. Social porque ela é inserida dentro de uma sociedade, ela está inserida dentro dessa sociedade e ela tem uma história. Então ela já vem com a sua história, da sua família, e tudo isso tem que ser valorizado, tá? Bom, temos um ponto aqui. Ela também deve agir sobre o ambiente, interagir com outras pessoas, porque a criança tem que se socializar. Essa é a primeira fase da educação infantil, quando a gente pega a criança na escola, é ajudar ela na socialização. Ela não está acostumada com aquele ambiente. E aí, pensar, resolver, testar hipóteses, ou seja, construir o seu conhecimento. Não é você dar algo pronto para ela produzir em cima, ela vai construir com você. Olha só para vocês verem como é importante vocês vão ter que pensar quais ações vocês vão agir, vão poder, o que ensinar, como ensinar, para quem eu vou ensinar. Vejam só. Ainda falando da intencionalidade, temos a imagem do relógio. E aí fala, o planejamento é muito mais do que uma obrigação burocrática a cumprir. Ela vai muito mais além que isso. É o que você vai proporcionar, é direito das crianças aprenderem. E o professor tem que dar um ensino de qualidade para essas crianças, tá? Ao elaborar seu planejamento, o professor se pergunta constantemente para quem, o que eu vou ensinar, tá? São essas perguntas que determinam a intencionalidade no trabalho do profissional. Nós temos o desenho ainda sobre a intencionalidade de uma estrada longa aqui. E aí fala assim, é diante das respostas que o professor define os próprios passos a serem dados, como em uma estrada que se apresenta diferente a cada momento e parece não ter fim, tá? Bom, quando a gente fala do planejamento, algumas escolas utilizam a rotina, né? Na onde eu trabalho mesmo, a gente trabalha com a rotina, mas a gente planeja o nosso planejamento semanalmente e utilizamos a nossa base, tá? A nossa BNCC. Mas aqui no nosso material temos os tipos de planejamento mais utilizados no cotidiano. Quais são eles? Primeiro, planejamento baseado em uma listagem de atividade. Por exemplo, 7h30 da manhã, as crianças vão ter a entrada. Elas vão cantar músicas, vão interagir naquela fila cantando, batendo palminha, todas cantando. 8 horas o desenho livre, a professora vai aplicar um desenho livre. Às 9 horas vem a higiene, o lanche e a higiene bucal. Às 10 horas vem o parque. Às 11 horas uma colagem de bolinhas de papel. Às 11 horas, no meu caso, as crianças dormem, tem o soninho e acordam 1 hora para tomar banho. Após o banho, nós vamos trabalhar alguma atividade com elas. Às 3h30 vem o lanche. 4h15 já estão prontas para a despedida, para os pais virem buscá-las. Alguns pais vêm buscar elas às 5 horas, tá? Essa é a rotina que eu trabalho com educação infantil na creche.
E nós temos também um planejamento baseado em datas comemorativas. Esses planejamentos baseados em datas comemorativas, a maioria das escolas não estão utilizando elas muito mais, porque isso faz com que as crianças se tornem muito consumistas. Exemplo, a Páscoa. Então, vai fazer com que as crianças queiram comprar chocolate, comer doces demais. No Natal também a mesma coisa, vocês têm até a imagem do coelho e da árvore de Natal, tá? Ainda falando da intencionalidade, nós temos o planejamento baseado em aspectos do desenvolvimento, tá? Exemplo, temos aí como ponto de partida o desenvolvimento da criança, em seus aspectos físicos, cognitivos e afetivos social. Esses 3 aspectos andam juntos dentro do ambiente escolar e o professor trabalha com essas crianças. Esse desenvolvimento físico é a coordenação motora, exemplo. Temos o cognitivo, que é a aprendizagem, e afetivo, é ensinar a criança a afetividade, tá? E se socializar. Isso é muito importante, tá? E aqui temos planejamento baseado em temas, né? Nós já estamos finalizando a nossa aula de hoje. Já está quase finalizando. Aí nós temos sobre esses planejamentos baseados em tema, fala aqui sobre a organização do trabalho por temas. Pretende articular os objetivos e os conteúdos das várias áreas ou eixos de conhecimentos de mundo em torno de um assunto de interesse da criança. Esses conteúdos aí, articulados em objetivos e conteúdos em eixos, nós temos a nossa BNCC também, que a gente pode estar como uma sugestão para a gente estar utilizando. Ainda sobre a intencionalidade, falando sobre planejamento baseado em conteúdos organizados por áreas do conhecimento. Vamos lá. Aqui tem um ponto. Como esse tipo de planejamento houve um considerável avanço na educação infantil, uma vez que se torna bastante clara a preocupação com a aprendizagem da criança. Então, o planejamento não é algo burocrático, nem obrigatório, e a sua coordenadora não tem que te cobrar para você fazer o seu planejamento, não, tá? O planejamento é por direito, tá? E é constitucional, vocês têm que ver que está dentro da nossa LDB, na nossa legislação, tá? Nós temos que planejar. E com esse tipo de planejamento, houve um considerável avanço na educação infantil, uma vez que se torna clara a preocupação com a aprendizagem da criança. Então, além de ser clara essa preocupação que nós temos com as crianças, nós temos um objetivo, né? E nós temos também os conteúdos a serem trabalhados com ela, mas não preocupar somente com isso, tá? É estar preocupado com a aprendizagem, o seu desenvolvimento, se realmente ela está aprendendo, tá? Temos outro ponto que vai falar sobre porém ainda esbarra-se em um problema o trabalho com os bebês, porque o trabalho com os bebês, nós nos perguntamos quais os conteúdos, o que nós vamos trabalhar com os bebês, então isso aí também é uma grande preocupação na educação infantil. Ainda que já estamos nos slides 16, fala sobre a intencionalidade pedagógica no planejamento, e nós temos sobre na tentativa de solução para esse problema. Surgem várias reflexões, a começar pelo que é de fato pedagógico, porque não é só o processo de cuidar. Vocês sabem que eu sempre falei isso aí em sala de aula para vocês, é cuidar e educar, né? O pedagógico sempre tem que estar andando junto, né? Se você vê uma criança na fila com um sol quente e ela tá usando um moletom, uma roupa para ela, você vai deixar ela ficar no calor? Não, você vai ajudar a tirar o casaco. Então isso daí é cuidar. E aí o educar, nós trabalhamos juntamente com o pedagógico. Temos aqui, além do que o professor organiza como situação orientada de aprendizagem, estão os momentos de brincadeiras livres e os cuidados, nos quais há a mediação, essa mediação do conhecimento entre a criança e o adulto. Então nós vamos fazer essa mediação, né? E elas começam a construir esse conhecimento juntamente com o professor. Temos a interatividade, finalizando nossa aula. Tem uma perguntinha aqui, que eu já vou ajudar vocês aí. Fala sobre o planejamento da educação infantil, reflete as concepções do professor. Por isso, letra A prática independe da teoria? B, é uma obrigação burocrática a cumprir? C, dispensa uma reflexão mais profunda? D, é apenas uma exigência da direção ou coordenação da escola? E letra E, deve apresentar coerência em teoria e prática? E aí? Se fosse uma questão aí de concurso público, o que vocês me diriam? Hein? Então, para vocês analisarem as mais absurdas, descartamos as mais absurdas e vamos na letra E, porque a gente deve apresentar uma coerência entre a teoria e a prática, tá? E na nossa aula que vem, nós continuamos esse vídeo, aula maravilhoso. Conto com vocês, saudades. Vou deixar disponível hoje à noite
no fórum de discussão da unidade 3, a nossa atividade avaliativa, ela vai ter 60% aí do valor da nota. Façam, não deixem de fazer, tá? Vocês vão ter aí até o dia 3 de junho para mandarem para mim essa atividade. Fiquem com Deus, até mais.